amigo Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, graça nos damos por tantas graças e bênçãos que nos tem alcançado. Nós lhe agradecemos a oportunidade de estarmos no tua seara bendita. Agradecemos o concurso dos teus mensageiros benditos que vêm em nosso auxílio. Rogamos, divino amigo, nos ilumine, nos fortaleça, nos auxilie para que possamos nos tornar em terreno fértil, possamos receber os teus ensinos benditos, qual semente que possa em nós germinar, crescer e frutificar, dando frutos de amor, de caridade, de perdão, de humildade, de todas as virtudes que hão de nos conduzir à condição de servos, trabalhadores de tua seara bendita. Rogamos que possas tuas bênçãos, em amor, paz e luz, e fazer sobre toda a humanidade, se assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, continuamos no capítulo Amai os vossos inimigos, e hoje falaremos dos inimigos desencarnados. Kardec, os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus serve para punir aquele que não perdoou. Bom, meus irmãos, nós vamos fazer o estudo sobre os inimigos desencarnados. É importante lembrar que um dos transtornos que mais assola a humanidade no momento atual são os transtornos mentais, as obsessões, as depressões, as ansiedades, as esquizofrenias e, muitas vezes, chegando ao suicídio. Se nós tentássemos identificar qual o fator causal principal desses tormentos, dessas tribulações, mesmo no âmbito da medicina, não conseguiríamos chegar
a uma precisão de qual é o fator. Quando ampliamos a nossa visão além do corpo físico, vamos entender que muitos desses transtornos se encontram no plano espiritual. A Terra chega hoje a próximo de 8 bilhões de habitantes e tem mais ou menos desencarnados, mais ou menos uns 17 bilhões de espíritos. E se a Terra ainda é um mundo de expiação e provas, é porque junto dos encarnados estão espíritos, em grande parte, que compartilham as mesmas vibrações. Então, quando encarnados, se eu tenho um inimigo, eu posso me distanciar dele. Não vou próximo à casa dele, não vou próximo ao trabalho dele, onde ele estuda, então me isolo dele. Mas quando nós pensamos no inimigo, naquele que se considera nosso inimigo, desencarnado no plano espiritual, aonde que vai trancar espírito? Onde que se tranca espírito? Não se tranca espírito. E aí, se nós não temos o anteparo que Jesus nos recomendou há 2000 anos, vigiai e orai para não cairdes em tentação, estaremos sujeitos a essas influenciações. O que é uma obsessão? É um processo crônico, progressivo, da dominação do pensamento de um espírito sobre um encarnado, gradativamente até dominar a vontade do encarnado. Então é um processo gradativo que inclui aí, na parte do desencarnado, que quem faz isso é um espírito endurecido por teimosia. E para vencer a teimosia precisa de perseverança. Qual é o que tem de igual entre a teimosia e a perseverança? A teimosia é aquela paixão, aquela força intensa, que também é a perseverança. Só que a teimosia está vinculada ao egoísmo, ao orgulho e muitas vezes à maldade. Já a perseverança é uma virtude ligada à humildade, o pensamento no coletivo e principalmente a ligação com Deus. Então, para não sucumbirmos à teimosia daqueles que estão sintonizados no mal, precisamos da perseverança no bem, pois só assim conseguiremos construir em torno de nós, digamos, um escudo, se assim podemos dizer, magnético, que impeça influenciações negativas de tomarem conta da nossa vontade. Um espírito endurecido poderá nos causar uma dor de cabeça, um transtorno, umas dificuldades, mas se tivermos ligado ao Criador, se tivermos buscando seguir ao Cristo, não dominará a nossa vontade. É por isso que precisamos muito de cultivar o Evangelho no culto do lar, dentro das nossas casas, para assim auferirmos a proteção dos espíritos felizes, impedindo que nos tornemos vítimas, que nos tornemos marionetes na mão de espíritos inferiores. Então, por isso, é importante pensarmos nos inimigos desencarnados, porque nós não os vemos, mas eles poderão nos influenciar gradativamente até tomar conta dos nossos pensamentos, às vezes nos levando ao que chamava anteriormente de loucura e muitas vezes induzindo ao próprio suicídio. Irmão João. O Evangelho primeiro nos diz: amai os vossos inimigos, foi a lição anterior. Porque nós sabemos, nós tivemos problema com o camarada quando está encarnado, ao desencarnar, e continuará sendo nosso inimigo desencarnado.
Por todas as razões, nós devemos nos reconciliar enquanto a pessoa está encarnada, porque depois do desencarne fica muito mais difícil. E nós observamos que se nós temos inimigos externos, porque nós trazemos internamente alguma coisa que atrai esses inimigos para junto de nós. Então nós temos que revisar nossa vida íntima e nossa vida em comunidade, saber como é que nós estamos procedendo para que nós tenhamos tanta confusão na nossa caminhada. E o espírito desencarnado, quando quer nos perturbar, você não consegue diretamente sobre aquela pessoa, que às vezes tem um comportamento mais ou menos equilibrado, ele vai a outra pessoa que está ligado a ela. No livro, num dos livros psicografados pelo Chico, conta-se um caso de uma senhora a trabalhar na instituição espírita. E era muito trabalhadora, cumpria com seus deveres, procurava fazer a caridade dentro da sua possibilidade, tinha um equilíbrio dentro do lar, mas, infelizmente, ela era casada com um senhor que ingeria grande quantidade de bebida alcoólica. Ele a perturbava constantemente para que ela saísse da sintonia com os mentores espirituais. E ela foi lutando, perseverando e sempre conseguindo se equilibrar. O objetivo dos espíritos desencarnados era justamente quebrar uma das pernas dela, quando ela desse uma oportunidade. Eles foram tentando de toda forma, e ela resistindo. Mas chegou um belo dia em que ela esqueceu um vaso de porcelana sobre a mesa. Os espíritos aproximaram do animal, que tinha um cachorro, e o cachorro acaba derrubando o vaso. Quando o vaso caiu, ela xingou, e automaticamente o espírito dela, na rasteira, quebrou a terra. Então o problema de sintonia nossa é muito importante, o controle emocional e a nossa caminhada. O Pai Benedito, ele fala em uma das lições, interessantíssimo para nós, ele diz que quando nós pegarmos o Barrabás está dentro de nós, e soltar o Barrabás, que ele diz que o orgulho é egoísmo, e prender Jesus, que o orgulho é humildade, então nós teremos perturbação espiritual. Então nós conseguiremos caminhar, de uma certa forma, de acordo com a lição do Evangelho. Então nós temos que examinar muito para que nós não venhamos ter tropeços e procurar, de uma certa forma, conviver com aqueles que estão ao nosso derredor, evitando qualquer tropeço ou qualquer dificuldade. Certo. Os inimigos desencarnados. Todos nós que aqui estamos já tivemos muitas reencarnações. Todos. E estamos num mundo de expiação e provas. O nosso nível de evolução ainda é o nível médio do nosso planeta. Se hoje nós estamos olhando a Terra ainda com muitas guerras, conflitos, atitudes infelizes de um irmão para com o outro, nós estamos no melhor estágio que a Terra já teve em toda a sua história. Hoje a nossa civilização, em termos de equilíbrio, é a civilização mais equilibrada de todas as trajetórias anteriores da humanidade. Apesar de a gente ter uma percepção contrária disso. Mas não é. Se nós imaginarmos, por exemplo, que na Idade Média algum povo tivesse um armamento tipo metralhadora ou canhão, não teria sobrado nenhum povo inimigo deles. Eles teriam destruído até a última pessoa. Hoje, com todo esse armamento, nós ainda, com todas as nossas quedas, guerras e conflitos, ainda não chegamos a esse ponto, porque tivemos uma evolução espiritual. Evolução espiritual longe da perfeição, muito longe, mas já ganhamos algum conhecimento. Mas se hoje é a nossa melhor reencarnação, hoje é que nós estamos mais equilibrados, imagine quando éramos 300, 400 anos atrás. Ou seja, todos nós cometemos erros, tivemos os nossos equívocos, criamos os nossos inimigos. Ver aquele velho ditado, né, de quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Isso para nós é uma realidade. A quem nós ofendemos, muitas vezes ele não esqueceu da ofensa, ele veio nos cobrar. Se ele não está encarnado, ele vai nos cobrar na condição de espírito.
ele vai ser o nosso inimigo desencarnado. E quando isso acontece, nós sempre, quando procuramos a casa espírita, a primeira coisa que a gente quer, quando está sofrendo uma influenciação de um espírito que vem nos cobrar alguma coisa, é pedir para que ele seja afastado. A gente chega na casa espírita já com a esperança de que ele seja afastado pelos espíritos iluminados. Só que essa situação não é a realidade. Ora, nós estamos pedindo aos espíritos que aquele que foi ofendido seja preso. E nós que fomos os ofensores, fiquemos numa boa. Quer dizer, onde estaria a lógica disso? Você vai prender o ofendido e soltar o criminoso? Então não é assim que funciona. E nós que temos oportunidade de participar das reuniões mediúnicas, quando manifestam os espíritos cobradores, eles não lembram da gente como nós somos hoje, não. Eles lembram exatamente como nós éramos quando nós fizemos o ato equivocado. Então eles chegam bastante bravos com isso. Então quem já teve a oportunidade de assistir, é impactante quando o espírito vem e fala o que você fez com ele. A gente acha que é tão bonzinho, né? Você sai de cabeça baixa da reunião e saber que você foi capaz de cometer aquele ato. Mas aí é que vem o esclarecimento do Cristo. Nós não vamos apagar os nossos erros, não é com choro. Nós não vamos ter que apagar nossos erros, não é com sofrimento. Nós temos a oportunidade de quitar os nossos débitos através das atitudes positivas, caridosas, na prática do amor. O nosso irmão que nos cobra o erro, aquele que é o nosso inimigo, se ele nos vê perdoando a ofensa, ele já vai se sentir tocado. Porque aquele que ele conheceu não perdoava ninguém. Se ele vê em nós alguma mudança, ele já nos oferece uma oportunidade de caminhar. E muitas vezes caminhar com ele. Ou seja, o inimigo desencarnado é aquela oportunidade que nós temos de transformar em uma amizade. E não vai ser o choro. Vai ser o trabalho do bem. É a necessidade que nós temos de praticar a caridade. Vamos auxiliar o nosso semelhante do modo que nós pudermos. Vamos nos empenhar em fazer alguma coisa boa, para que isso seja contado ao nosso favor. Nós não sabemos ainda as provas que nós temos que passar. Dito pelo Cristo, né, o amor, a caridade, vai cobrir multidão de pecados, de erros. É a compensação que nós devemos ter. Porque quando nós erramos, nós não criamos um débito, não é para com o nosso inimigo. Nós criamos um débito para com a lei divina, que é a lei de amor. Nós infringimos a lei de amor. Ainda que esse irmão que nós ofendemos nos perdoe, nós ainda temos um débito perante a lei divina. Quem ofendeu a Madre Teresa de Calcutá, com certeza ela perdoou. Irmã Dulce, quem ofendeu o irmão Dulce, ela perdoou. Chico Xavier, ele perdoou. Ou seja, por ele estar dado perdão, a falta cometida sumiu? Não, nós infringimos a lei. Nós temos que quitar a lei. E é através da prática do bem, da caridade. E a principal prática da caridade é o perdão. É através do perdão das faltas que são cometidas contra nós que nós vamos demonstrar àquele que nos cobra o erro passado que ele também deve nos perdoar. E eles estão do nosso lado. Eles não vão nos afastar de nós sem a nossa mudança íntima. Porque mesmo que ele ainda não nos queira perdoar, nós estaremos quitando a nossa dívida perante a lei divina. Porque senão, nós estaríamos limitados a nossa evolução à vontade do nosso inimigo.
Ou seja, enquanto Ele não perdoar, nós não iremos progredir? Nós estaremos vinculados à vontade dEle? Não. Nós estamos vinculados à lei divina. Se através da prática da caridade, do bem, do perdão, eu quitar aquela minha dívida, ainda que Ele não me queira perdoar, eu vou prosseguir a minha caminhada. Eu estarei quite com a lei. Ele será auxiliado de outra forma. Mas é nesse trabalho, na prática do bem, é que nós vamos nos reconciliar com os nossos inimigos. O Divaldo Pereira Franco conta que ele tinha um inimigo espiritual, e o Divaldo ele tem evidência de espírito, igual nós estamos enxergando uns aos outros aqui, ele enxerga os espíritos da mesma forma. Então esse inimigo dele vinha e o atormentava. Como ele tinha cometido erro para com esse inimigo espiritual, ele causava dores de cabeça, mal-estar, situações bem pesadas para o Divaldo. E isso levou os exatos 40 anos. O Divaldo, com toda a prática, né, da tarefa do bem, e ele não tinha acesso ao Divaldo Pereira. E ele falava para o Divaldo: você engana esses outros aí que não te conhecem. Eu te conheço, eu sei quem você é. Eu não te perdoo. O que você me fez não tem perdão. E isso 40 anos de conversa todo dia. Chega um dia, o Divaldo, que tem a noção do caminho, deixam na porta dele uma criança que tinha sido encontrada, jogada numa lata de lixo, recém-nascida. Então o Divaldo acolhe essa criança, chama as enfermeiras, vão tratar, trocar de roupa. E ela já tinha se recuperado dessa criança, e o Divaldo estava com ela, era uma menina. Estava com ela no colo. Chega esse obsessor, né, esse cobrador dele, perto dele. Ele fala assim, já vem paulada, né? Ele só chegava para... Aí dessa vez não. O obsessor chega, não xinga, não fala nada com ele, fica olhando para a criança. Aí ele olha para o Divaldo e fala o seguinte: você ama essa criança? O Divaldo fala: meu irmão, acabou de chegar, né? Eu vou amar com certeza, vou cuidar dela como filho. Ou seja, com o passar do tempo, com certeza eu vou amá-la. Eu já tenho todo carinho para com ela. Ele fala para o Divaldo: se você criá-la e amá-la, eu te perdoo. Como assim? Essa criança que está no seu colo foi minha mãe. Ela me criou com muito amor, ela me educou. Eu só estou no estado que eu estou porque eu não dei ouvido aos ensinos que ela me deu. Se você tratá-la bem, eu te perdoo. O Divaldo brincou, né? Então quer dizer que se eu quiser te contar de você, só dá um liçãozinho aqui que... Mas brincando, obviamente, né? E os dois riam, né? O espírito ri também, né? Falou: não, meu, pode deixar. Eu irei cuidar dela com muito carinho. E assim foi. Ou seja, nós estamos falando aí de uma briga de mais de 200 anos que se resolveu através do amor. O Divaldo cuidou da mãe dele com carinho, com amor, como se fosse uma filha, e foi quitada a dívida. Os dois se não se tornaram amigos, mas já se tornaram irmãos. Ou seja, já não se consideram inimigos. Então é assim que se faz perante a justiça divina o acerto de contas. Dando continuidade, que é o último parágrafo aí, outrora. Desce mais um pouco. Aí. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra, ninguém consegue aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também
ou de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então Kardec nos mostra de forma racional, clara, por que do ensinamento de Jesus na nossa saúde, no nosso próprio bem-estar. Existe uma expressão nossa que é comum, né, para nós, que é: a mente vazia é a oficina do diabo. É uma expressão que todos nós conhecemos bem. Só que ela é muito mais verdadeira do que a gente pensa. Porque quando nós falamos aqui com relação ao inimigo que eu sei, que eu conheço, e eu posso tentar evitar sair do caminho dele, na parte espiritual não. E muitos desses, que como o Sérgio falou aqui, de encarnações passadas, são muito inteligentes. E eles dizem aqui que não vão assustar ninguém, que o objetivo deles, planejado, traçado, não é assustar. Porque, por exemplo, se a gente tem um pesadelo, né, se sente perseguido, então logo desperta, vai fazer uma oração, vai pedir proteção, vai fazer uma boa leitura. E muitos desses aí não. Eles vão trabalhar na nossa imperfeição. Eles vão buscar a brecha no nosso desequilíbrio. Nas nossas reuniões de sexta-feiras é feito um trabalho pelos espíritos de luz da casa, nós na condição de ferramentas, e que irmãos ainda endurecidos passam aqui. Então eles costumam dizer o seguinte: para nos fazer medo, para criar alguma desarmonia, você vai ter que virar santo. Porque na hora que você escorregar, eu vou estar lá. Escorregar que ele está falando aqui é escorregar moralmente, para poder achar uma brecha. E como ele vai tentar nos pegar, são nas nossas imperfeições, cada um na sua. Se eu sou muito apegado ao dinheiro, é aí que ele vai buscar. Se eu adoro ficar fazendo fofoca, é na fofoca que ele vai me pegar. Cada um na sua imperfeição, cada um pensa aí. Aqui nós temos as mais diversas, o que não falta aqui é exemplo de mal. Cada um de nós só pensar dos nossos erros e defeitos. Então, o Espiritismo nos dá a oportunidade daquele que estava escondido ser revelado. Porque se ele está escondido, você nem sabe do que se proteger, do que se defender. Então, se eu sei que tem um cobrador meu, espiritual, que está procurando uma brecha para dominar o meu pensamento, para me induzir ao erro, à queda, eu vou procurar me precaver. Mas se eu não sei disso, às vezes é um pensamento ruim e eu acho que é meu mesmo, e acho que é normal aquilo, quando na verdade ele está sendo provocado ali. Mas se eu tenho esse conhecimento, opa, que pensamento é esse? Que pensamento esquisito que eu estou tendo aqui? Então eu já lembro disso. Pode estar sendo o quê? Uma influenciação negativa. Como que eu vou combater como se fosse uma infecção? O que você faz para combater uma infecção? Está com a sinusite. Você vai combater a sinusite como? Bater a cabeça na parede? Não, nós vamos tomar antibiótico, nós vamos tomar um anti-inflamatório para combater. No caso do espírito, antibiótico e inflamatório não vai adiantar. Você vai tomar e o espírito não, ele vai continuar lá. Então, o nosso antibiótico, o nosso anti-inflamatório são as nossas orações, as nossas boas leituras, aqui na casa, a água magnetizada, os passes magnéticos, as boas leituras.
o controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções, ficar vigiando. Se nós, numa divergência com alguém do trabalho, vem aquele impulso, que muitas vezes temos mesmo, né? De combate, de luta. Opa, não posso me sintonizar com o embate, para não entrar na sintonia do ódio, porque se eu vibrar no ódio, aquele que me odeia acha o caminho fácil. Se eu estou muito ocupado, principalmente no trabalho do bem, citar o exemplo aqui, hoje é mais difícil, mas as mães antigamente tinham muitos filhos. Obsediar uma mãe com muito filho é uma dificuldade danada, porque ela está o tempo todo preocupada com um, com o outro, não sei o que lá, quando cresce é com os netos, quando você... Para quem ser obsessor de mãe fica difícil. A mãe tem muito filho, muito neto, não tem espaço, ele não vai achar a porta ali. Ela tem tantas preocupações com a família e tudo. Aí a gente fica querendo uma vida sem preocupação nenhuma. Oficina aberta do diabo. Quem que está com muito tempo à toa? São os espíritos inferiores. Eles têm todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. Espírito de luz não. Espírito de luz tem outra ocupação. Então nós temos que nos espelhar nisso. Se ficarmos muito à toa, desligado da parte espiritual, desligado do bem, da reforma íntima, nós somos uma porta aberta à entrada e à influenciação de espíritos inferiores. Irmão João. E Emmanuel, no livro Agora é o Tempo, nos faz um convite, né, para que nós ficamos mais equilibrados diante das situações dos indivíduos encarnados. Então ele começa: peçamos ao Divino Senhor poder de amar sem reclamações, nós amar sem reclamar, de servir sem recompensa, de compreender os outros sem exigir compreensão para nós. Normalmente nós queremos ser compreendidos, não queremos compreender ninguém. De obedecer-lhes aos sublimes desígnios, de vencer as próprias imperfeições, de abençoar aos que nos perseguem, de orar pelos que nos fazem, pelos que nos ferem ou caluniam, de amparar aqueles que nos criticam, de estimular o bem onde o bem se encontre, de praticar a fraternidade legítima, de aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem. Então esse é o convite que Emmanuel nos faz. Se nós realmente seguir esse convite dele, nós teremos, de certa forma, mais equilibrados na nossa caminhada. Nós observamos que aqui na casa, ao longo das atendimentos do mentor de quarta-feira, na época da nossa irmã Josefa, eu me lembro que certa feita uma pessoa adentrou a casa e, após tomar o passo com o mentor, ele disse: mude sua natureza. A pessoa entendeu que era a natureza, chegou em casa, podou o jardim, capinou e tudo, mas não, era a natureza íntima dele. Aí voltava: mude a sua natureza. Até que o mentor falou diretamente: meu irmão, é mudar o seu comportamento em relação àqueles que seguem os seus familiares. Então nós temos que entender essas coisas que os mentores espirituais nos avisam, para que nós não tenhamos tanto contratempo na nossa caminhada espiritual. E certa feita também, eu me lembro de uma pessoa que chegou aqui na casa, na reunião de quarta-feira, na época do mentor, ela estava acompanhada de irmã de caridade. O mentor disse para ela: vamos ver se realmente ela é irmã de caridade. E na época ele sugeriu que a pessoa fizesse a campanha do Pio. A pessoa iniciou a campanha do Pio e automaticamente a obsessão cessou. Porque, embora fosse irmã de caridade, aquele espírito ainda estava preparado para praticar o mato além do seu semelhante. Então, sempre os mentores espirituais nos alertam, os livros também vêm nos alertando, é necessário apenas ampliar o nosso entendimento para que nós entendamos as explicações que chegam até nós a nível espiritual. Certo. Na tarefa do bem, nós entendemos que é esperado de nós dentro do limite da nossa evolução. Não vai ser nos pedidos que nós realizemos uma tarefa que a irmã Dulce realizou, Bezerra de Menezes realizou. Isso não está no alcance das nossas forças. O que é nos pedido é que dentro do nosso lar nós sejamos pessoas tranquilas com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Saibamos usar da doçura para com eles, para com os nossos amigos, para aqueles que cruzam a nossa existência material.
Não adianta, eu não vou mudar o que está acontecendo lá na Ásia. Por que adianta eu ficar preocupando com o que está acontecendo lá na Ásia? Perdendo meu sono. Eu vou lá mudar alguma coisa? A minha preocupação está muito mais próximo de mim, no meu lar, no meu círculo familiar, com aqueles que estão comigo. Porque nos é mostrado nos livros espíritas que os inimigos que nós temos mais ferrenhos eram os amigos mais próximos que nós passamos a terra, que nós enganamos. Esses são os maiores cobradores que nós temos. O inimigo ferrenho é o amigo fiel que nós traímos. Então, para reconquistar esse inimigo, nós temos que voltar a fazer o bem a ele e mostrar que nós agora somos dignos da confiança dele. Porque nós tivemos a oportunidade de ver aqui as manifestações na casa, espíritos que vieram aqui, tanto quanto endurecidos, mas não com todo mundo. Ele fala: eu respeito Jesus. Jesus é bom. Eu não tenho nada contra Jesus. Mas ele não. Ele não é Jesus. Ele me feriu. O que ele fez comigo não se faz. E quando isso é com a gente fica bem cabeça baixa. Não pode. Porque a gente sabe que errou. Então não adianta chorar, não adianta lamentar. É na prática do bem. Porque a dedicação, ela se faz segundo a nossa possibilidade. Nós até tivemos a oportunidade de ver aqui um espírito que ele falava, que ele respeitava os bons. E na reencarnação passada, ele tinha sido, a gente imagina, né, aqueles cavaleiros, né, das cruzadas, os templários. Ele falou que ele defendia os bons, porque os bons, eles não se defendiam. Ele não concordava que os bons fossem imolados, fossem feridos. Então os bons reagiam, eles reagiam com os bons. Passava a faca e a espada em todo mundo. Ele falava que ele protegia o santo dele, ele não deu nome. O santo não queria que ele fizesse aquilo, ele fazia por conta. Mas mesmo esses, eles manifestaram. Eles estão agora sendo preparados para reencarnar agora, mas já mudando essa visão. Eles vão usar essa mesma coragem que ele mesmo falou. Ele não tem medo de morrer para uma pessoa boa. Não só como tem o medo, como ele deu a vida para proteger alguém que era bom. Só que na visão dele não é na visão crística, não é na base da espada que nós vamos afastar o mal da humanidade, né? Mas isso, ele está sendo aproveitado agora. Ele já está sendo preparado, contando que ele e todos aqueles que eram comandados por eles vão vir reencarnar agora. E vão vir com essa mesma missão. Eles vão estar preparados para auxiliar os bons. E dessa vez agora, sem necessidade de atacar. Apenas para auxiliar os fiéis. Então é assim que se faz o progresso. Então do nosso inimigo, com o nosso trabalho, a nossa dedicação no bem, nós vamos torná-lo um amigo. Kardec, nós vimos no estudo passado, nos fala claramente: nós não temos condição de fazer com que o outro não nos queira mal. Isso pertence ao outro. Mas ainda que ele nos queira mal, nós podemos agir sobre nós mesmos. Ou seja, ainda que ele me considere inimigo, eu não o tenho como inimigo. É isso que é o ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Porque se ele não quer agora ainda a reconciliação, nós não podemos forçar, não. Você vai ser meu amigo, vai. Nem que eu tenha que te bater, você vai ser meu amigo. Não podemos fazer isso. Nós temos que respeitar o direito dele, a vontade dele. Mas é eu não me considerar inimigo, não ficar feliz se alguma coisa de ruim acontecer com ele. Se ele precisar, ajudar naquilo que me for possível ajudar. Quem faz assim, obedece o mandamento: amai os vossos inimigos. Consideração rápida, irmão João? Certa feita, chegaram perto do Chico e disseram assim: tem um espírito me perseguindo, como que eu vou ficar livre dele? Chico, vamos evangelizar juntos?
Certo. A lição, vem nos dizer justamente isso. Não vamos preocupar se nós adquirimos um inimigo. Vamos preocupar em fazer dele um amigo. Não vamos preocupar com os nossos erros passados. Vamos preocupar com os nossos acertos atuais e futuros. Porque eu não consigo mudar o passado. Emmanuel falou para o Chico, ninguém volta ao passado para fazer um novo começo. Isso é impossível. Agora, nós podemos mudar o presente e fazer um novo futuro. Então, essa é a nossa tarefa dentro da doutrina espírita. É esforçar para mudar o presente e fazer um futuro bem mais feliz. Que Jesus nos ilumine e ajude a fazer dos antigos inimigos futuros amigos.